Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Singular. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, marketing digital e tudo que pode ajudar o seu negócio a crescer. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, ela é minha amiga pessoal e também trabalha com RH, e eu acho que faz total fit a gente falar um pouquinho sobre marca pessoal e sobre marketing digital, para a gente conseguir conectar esses dois pontos e fazer com que a pessoa seja autoridade e se posicione melhor no digital. Então, eu vou para a colinha aqui, porque eu nunca decoro, né, sobre os meus convidados. Então, hoje a gente vai trazer a Jéssica Araújo. Ela é gestora de RH com mais de 10 anos de experiência, tem MBA em desenvolvimento humano e hoje está à frente da JA Company. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, agradeço o convite e esse descritivo todo da minha carreira. Me senti chique, gente, estou poderosa nesse podcast. Mas muito obrigada pelo convite e espero poder contribuir ainda mais com o que a gente for conversando aqui sobre a questão da marca pessoal com as pessoas, né? Com certeza. Eu acho que é um tema que eu comecei a trabalhar um pouco mais hoje dentro da minha marca. E por quê? Né? Eu fiz uma palestra agora no último dia 7 de agosto, em que eu falei sobre pessoas se escondendo atrás da logo. Né? Foi o tema principal dessa palestra. E aí, o que me remeteu? Eu comecei a observar a minha posição como Cíntia e singular durante esse período e na apresentação foi legal porque eu me revisitei, né? Então, eu fui lá no inicinho do meu Instagram, ver como que era esse posicionamento, como eu me colocava. E aí, você também deve ter passado por isso, que quase todo empreendedor passa. A gente se esconde atrás da logo, né? A gente faz a logo, fala, eu quero botar a logo na testa. Eu quero botar na camisa, eu quero botar no Instagram, eu quero botar... E tudo meu tinha lá a logo bonitinho, mas não tinha Cíntia, né? E aí eu notei, fui subindo historicamente e vi que a fase 2 do meu Instagram foi a parte onde eu fiz fotos profissionais, que você também quer usar as fotos profissionais em tudo que é canto, né? Então eu já comecei a aparecer numa capa ali, num carrossel ali, né? Mas nada de vídeo. Tudo muito institucional, por assim dizer. E aí depois eu, de fato, comecei a gravar os vídeos. Os primeiros vídeos, é claro, não foram maravilhosos, sensacionais, mas depois a gente vai evoluindo e eles vão ficando melhores, né? E hoje tem aqui o suporte todo do Ultra Podcast, né? Pra ajudar a gente com isso. E a gente consegue fazer vídeos de qualidade. E também no próprio celular que a gente aprende aí os macetes da vida, né? E a última fase, que é a atual, eu noto que tem muito a minha cara. Muito a minha cara, assim, digo de minha cara mesmo. Muita foto minha, evento, networking. E o que aconteceu nesse momento pra cá? Eu comecei a ter muitas oportunidades. Muitas portas se abriram nessa última fase do meu posicionamento digital. Né? Então, é mostrar o que você está fazendo, a aula que você está dando, o que você está estudando, como seus clientes estão entrando, mostrando um pouquinho do dia a dia, bastidores, que eu adoro isso, né? O pessoal já deve ter me visto aí no CrossFit, toda chumbregada, mas eu não tô nem aí, eu vou lá e coloco. E aí eu falei assim, cara, eu preciso me conectar mais com isso, porque essa sou eu. Né? E o que acontece com os profissionais hoje? E é o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Essa questão de se esconder. Ele tem ali um currículo maravilhoso, né? LinkedIn a gente vê muito isso. A pessoa é de Harvard, tem lá um currículo lindo, né? Contratou a profissional, foi lá, chamou a Jéssica fez assim, ó, olha, tá aqui lindo o seu LinkedIn, maravilhoso. Todas as informações, mas a pessoa não posta nada. Um evento, um seminário, um lugar que tá fazendo alguma coisa, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho de você hoje sobre essa questão. Como é o seu lado, né? Do outro lado do balcão, que é a pessoa que está preparando esse profissional ali para recolocação, para talvez uma transição de carreira, né? Que a gente tem muito isso hoje em dia. E a pessoa não se expõe, né? O que você acha disso? Quais são as suas dicas? Vamos começar por aí. Tá. Então, tentar resumir tudo que você falou aqui, né, de vida. E realmente tem esses dois lados, né? Para quem não sabe, RH também fica do outro lado, né? De buscar oportunidades e estar ali desenvolvendo. Por mais que a gente trabalhe com essa captação de pessoas, né, de talentos hoje que a gente fala muito dentro do mercado de trabalho, existem outras pontuações e essas mudanças que acontecem tanto no mercado como geracional, acontecem também em diversas formas. Para a gente começar, para poder entender tudo que você passou e está falando assim para a gente como um todo, até pela sua experiência e pela minha também, né? Porque são 10 anos de carreira trabalhando com isso, tanto na área de carreira como de consultoria,
dentro das organizações das companhias e também agora nesse mundo empreendedor que tem várias vertentes diferentes. Põe vertente E, isso. e tem que ser muito adaptável, né? A gente tem que trabalhar resiliência, adaptabilidade, que são coisas que a gente constrói nessa parte de desenvolvimento humano real, né? Então, para a gente começar a entender, primeira coisa é entender que todo ser humano, ele vai ter um momento que ele vai estar mais tranquilo, vai ter um momento que ele vai precisar, porque cada um tem seu objetivo e cada um tem a sua meta. Sim. Né? Então, não adianta dizer que o meu sucesso vai ser o mesmo que o seu sucesso. A gente não pode medir o nosso sucesso com a pelo... régua dos outros, Exato. né? E é o que acontece muito hoje nas redes sociais. As pessoas veem muito a rede social hoje como sendo algo, uma vitrine, né? Muitos especialistas hoje de marketing, depois que adoeceram, falam realmente sobre a vitrine, porque a gente só mostra aquilo que a gente deseja. Sim. No entanto, para o mercado de trabalho, ele pode ser benéfico ou não. Então, quando a gente passa por essas mudanças, quando a gente passa com essa transição na nossa vida, na parte de carreira, de desenvolvimento, a gente trabalha exatamente esses pilares, né? Ninguém começa hoje pelo pilar de gerência, diretoria, a não ser que seja herdeiro que já esteja sendo preparado para aquilo. A empresa da família, né? Então... E já tem um caminho ali, já tem mentores naquele processo. Né? Porque herdeiro que vai, vou assumir, vai dar tudo certo. Não, tem mentores, tem pessoas que já estão ali há muito tempo e ele vai aprender com aqueles mentores. Uhum. E aí, diferente, não vai passar por um processo diferente do que a gente, que às vezes vem de um lugar onde a gente não tem referências ou a gente não tem mentores e que a gente vai aprender ali desde o auxiliar até o analista, a gerência, ou então ao empreender. Então, a gente vai aprender desde o fazer até o delegar. Então, cada pessoa tem o seu caminho para construir. E Sim. esse caminho ele pode ser estratégico ou não. Né? Então, cabe a gente entender de que forma eu quero chegar a algum lugar e como eu vou ser estratégia nisso, né? E aí, nisso que as pessoas pecam dentro do mercado de trabalho. Se ver muito falando sobre como construir, né? Como você mesmo disse, um currículo perfeito, está bem no LinkedIn, mas o posicionamento falta. Não acompanha, né? Não acompanha. Eu vejo isso, eu confesso que o LinkedIn para mim era um enigma, né? E é o mais fácil de todos. E é muito simples, né? É claro, tem lá os seus não sei quantos milhões de filtros internos para você configurar, não sei o que, né? Mas se você parar para analisar, ele é uma ferramenta que te ajuda muito e potencializa o seu negócio. Então, o que eu comecei a fazer? Eu não usava muito o LinkedIn para a Cíntia, que é ali onde a Cíntia tem que estar. Né? A Singular vai estar lá na company page, ok. Mas no meu perfil pessoal tem que estar a Cíntia. E ali eu não mexia muito não. De vez em quando eu ia ali, botava alguma coisa e deixava pra lá, né? E aí eu falei assim, cara, eu quero... Como agora eu já tô com esse movimento de marca pessoal Cíntia Singular e não Singular Cíntia, né? Eu falei assim, agora o LinkedIn faz total sentido. E aí eu comecei a publicar lá. E por incrível que pareça, muita gente que tá me procurando pra marketing tá vindo de lá. Por quê? Porque tá vendo que eu tô na palestra, que eu tô não sei aonde, que eu não sei o que, eu vou lá e coloco, eu tô me movimentando e as pessoas estão vendo isso, né? Qual é a diferença, né, Jéssica? Porque você mesmo conhece, você é especialista nisso, no Instagram, LinkedIn, YouTube, cada um tem o seu ponto, né, de apoio. Quando a gente fala de mercado de trabalho, poucas pessoas sabem, mas o mercado de trabalho, ele não só é o corporativo, que é o mais comum que a gente conhece, que é a CLT. O mercado de trabalho, ele abrange todo tipo de trabalho, desde os autônomos, aos empreendedores, aos gestores, ao comerciante. O mercado de trabalho, ele é um ecossistema, né? Não é à toa que quando aparece lá no Jornal Nacional, quando aparece nas reportagens, fala lá hoje saiu o pilar lá de quanto é a demanda de procura de pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão fora do mercado, as pessoas que desistiram de procurar trabalho, mas se essas pessoas decidiram não mais procurar trabalho, onde elas estão? Elas estão no empreendedorismo, elas estão donos de empresa, elas são pessoas que se posicionam de outra forma, elas estão como MEI. Então, quando a gente vê dados, né, sobre o mercado de trabalho hoje, a gente tem que entender que isso tudo é um ecossistema dentro do que a gente tem de Brasil, né? Não só o que é mais comum a gente encontrar, o CLT, que é onde a gente vê os hypes aí nas redes sociais, CLT Premium ou não. Existe um caminho fora a isso, né? Uhum. E aí depende da carreira de cada um. Eu quero seguir CLT, então eu vou construir uma carreira dentro daquele
ponto focal, é quase um nicho, né? É. Dentro daquele nicho. Eu quero Aham. empreender, então eu vou construir a minha carreira dentro daquele nicho. Eu quero trabalhar como nômade, né? Que é uma das... O nome tem um monte de gente que tem trabalha nome de digital, de longe. mas continua executando a função, mas está viajando. Tá viajando. Tá. Então, é um estilo de trabalho. Está envolvido dentro do mercado de trabalho. Porque uma Sim. pessoa daquela paga imposto, uma pessoa daquela procura oportunidades, uma pessoa daquela faz network. Então, cada um tem o seu, né, habitat, vamos dizer assim. Mas, que é importante, novamente, a gente volta na estratégia que a gente quer seguir. E quando você fala de LinkedIn, é uma das ferramentas hoje, né, que é a mais conhecida dentro do mercado de trabalho, vamos dizer assim, mais antiga, né? Então, assim, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, a gente tem essas plataformas específicas de contato, mas cada um tem a sua singularidade e o seu objetivo. Sim, até fazendo um gancho do que você está falando, muitas pessoas acham, e eu acho até legal você estar aqui para falar um pouquinho sobre isso, que porque está empregado pode postar o que quiser na rede social, o louco. É o pior. Né? Olha... E aí o que eu fico pensando? Eu vejo que o LinkedIn como uma ferramenta, e as pessoas do meu trabalho até não viam na época que eu era CLT, porque às vezes eu botava alguma coisa lá mesmo, então, trabalhando, né? Uhum. E a pessoa fala assim, mas aí, blogueirinha lá botando coisa, já tá empregada pra que isso? Por quê? Porque eu não sei se eu vou estar empregada amanhã. Exato. E aí as pessoas não têm essa visão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da marca, mesmo sendo CLT, que isso é importante, né? Isso. O que acontece? Quando você fala de LinkedIn, ele é uma das plataformas mais orgânicas que a gente trabalha hoje, né? Até porque você não precisa ser LinkedIn Premium para atingir outros públicos, outras pessoas. Você, com a sua constância, você consegue fazer material que te desenvolva. O que o LinkedIn ele traz pra gente como ferramenta dentro do mercado de trabalho um pouco diferente das demais? Ele é um ambiente onde a gente fala que a gente consegue construir uma autoridade e um posicionamento dentro do mercado de trabalho. Perfeito. Então, quando a gente constrói um posicionamento, é para tudo. Se eu me posiciono hoje postando que, sei lá, contra algo ou a favor de algo, é o meu posicionamento, é como eu me enxergo. E se as empresas a qual eu trabalho, ou até mesmo a que eu quero, né, futuramente trabalhar, ela tem esse mesmo posicionamento, vai dar match perfeito ali. O candidato vai estar de acordo com o fit cultural que a gente fala, que é exatamente o que é a proposta da empresa. Uhum. Agora, se eu me posiciono de uma forma que eu não acredito naquilo, não faz sentido nenhum, porque eu vou entrar naquela empresa e aí é o filtro que muitos profissionais de RH fazem, que esse candidato vai entrar nessa empresa e vai dar problema, porque ele não vai estar de acordo com os valores daquela empresa, né? Sim. Se eu tenho um valor de liberdade, se eu tenho um valor voltado para a família, talvez se eu entre numa empresa que quer que eu trabalhe, que é muito, vamos dizer assim, mão à obra, né, toda hora, posicionamento, entrega, talvez para mim não seja o melhor caminho. E vai ter outra pessoa que vai estar tudo bem em focar mais no trabalho, ela vai estar no momento em que focar no trabalho faz sentido. Então, assim, ou pode ser de mudança, ou de momento, ou de estratégia de vida que ela queira seguir. Mas tem uma estratégia por trás disso. E as avaliações acontecem dessa forma. Você vê hoje, tá todo mundo comentando sobre aquele caso do gestor com os 30 funcionários, né? Que hoje está em alta, ele está se posicionando como as pessoas se posicionam. Mas é exatamente isso, as pessoas se posicionam de alguma forma. E como você se posiciona, vão ter N empresas que vão querer trabalhar com você. E você que tem que bancar, né? O que acontece... E tá tudo bem. O que acontece muito com as pessoas que chegam lá na Singular, querendo suporte aí com o digital? Elas querem ser A, B, C, não. E o que eu falo e o que eu prego, o meu propósito é fazer as pessoas entenderem que elas não vão vender para todo mundo. Não vão se conectar com todo mundo e elas têm que ser elas mesmas. Então, assim, quando a pessoa eu quero fazer uma repaginação aqui no meu Instagram, quero fazer um site, quero fazer não sei o quê, eu falo, beleza. Você vai responder esse questionário aqui para eu entender a sua alma. E aí a pessoa vai, preenche tudo aquilo, eu entendo o que ela quer dizer e transformo aquilo em uma maneira de se posicionar para as outras pessoas entenderem o que ela quer dizer. Porque às vezes a pessoa chega ali sem saber se expressar do que de fato o público que ela quer alcançar. Então a gente conversa e eu falo, cara, não adianta pegar essa referência, eu vou te dar um exemplo, né? Tem uma pergunta do meu questionário que diz assim,
coloque aqui o link das suas referências e quem você considera seus concorrentes. Beleza. Aí a pessoa pega como referência uma pessoa que posta vídeo todo dia, ela nunca postou. Eu adoro quando tem esses. E aí eu falo assim, então, quando a gente vai fazer a apresentação do planejamento estratégico, eu converso com a pessoa. Eu falei, então, você respondeu que você quer seguir a referência de fulano, mas fulano posta vídeo todo dia. Aí eu abri o seu Instagram pra ver como é que ele tá hoje e não teve nenhum. Tem lá um monte de foto de banco de imagem da internet com um título e só. Você tá disposto a gravar todo dia? Ai, não. Falei, então, não é essa pessoa que você tem que referenciar. Tem que ser alguma coisa que esteja dentro da sua realidade para aquilo ser sustentável. E eu acredito que no seu caso, nessa questão dos recursos humanos, a pessoa tem que se posicionar de fato como ela é. Porque ela vai fazer a entrevista e a pessoa vai descobrir quem ela é. Não adianta ela ser outra na rede e outra na entrevista, né? Eu trabalho principalmente muito o autodesenvolvimento. A gente fala muito de autodesenvolver, né? O autodesenvolvimento. Uhum. Mas eu ainda trabalho mais profundamente, né? Que é o autoentendimento. Eu me autoentender para saber aonde eu quero chegar. Porque não adianta, eu quero ser diretora. Aí tu chega na vaga de analista. Ah, não, estão me cobrando demais. Isso é muita responsabilidade. Tô trabalhando mas, cara, muito. Se analista você já tá assim, será que realmente você quer ser gerente? Mas se eu tivesse uma empresa. Ok, se coloca no lugar do dono da empresa, o que ele tem que resolver tudo e por que ele te contratou? Então, é exatamente isso que você tá falando da pergunta, né, Chave? O que hoje eu quero alcançar? O que eu estou disposta a alcançar? Né? E fazer para alcançar isso. Porque você fala exatamente esse ponto, você está valorizando o seu trabalho. Você entende, você estudou para aquilo, você trabalha e você vai conectar com pessoas que estão buscando o mesmo caminho. E tem gente que não vai se conectar com você. Sim. É o que acontece na rede. A gente tem a opção lá. Conectar, seguir ou não. A gente tem uma opção. A gente quer ou não seguir. E também, se não quer seguir, a gente pega lá e bota assim, ó. Deixar de seguir. E tá e ótimo. Pronto, e vida acabou. Que segue. A vida da pessoa segue, a sua segue. Uhum. Então, quando a gente fala de carreira, é exatamente isso também, né? As pessoas constroem carreiras de acordo com que elas se sentem confortáveis. E tá tudo bem. Se eu sou CLT, se você é empreendedora, se você é dona de empresa, ou se você não quer nada com a vida, se você quer trabalhar freelance, se você dirige, sei lá, moto para entrega de iFood, é a experiência de vida que você quer viver. Uhum. Né? As pessoas, às vezes... Eu lembro que quando eu fui escolher uma carreira, né? E até mesmo para trabalhar, minha mãe, meu pai falaram assim, não, tem que fazer engenharia. Tem que fazer arquitetura. Tem que ser médico. Tem que ser advogado. médico, né? E aí eu fui parar onde? Fui parar em RH, principalmente trabalhando com hotelaria no início, né, da minha carreira. E pude trabalhar com isso e me apaixonei. Falei, não... Vou fazer faculdade de RH, vou seguir parte de RH. E o quão complexo é lidar com pessoas. Então, não é todo mundo que se adapta a trabalhar nessa área, como não é todo mundo que se adapta a ser um engenheiro, a ser um arquiteto, a ter uma empresa. E tá tudo bem a pessoa trabalhar e ser confortável. Hoje a gente trabalha também com análise comportamental. Então, o teu comportamento diz sobre o que são as suas expectativas. Óbvio que alguns comportamentos a gente consegue desenvolver, né? Não são todos, mas se a pessoa tem um objetivo e ela está disposta a desenvolver aquelas competências, ela vai conseguir. Agora, se ela está feliz onde ela está com a competência dela, tá tudo certo. E tudo bem também, né? Eu acho que esse querer se influenciar pelo outro, o outro fez, eu quero fazer também, você tem que avaliar se você está dentro desse escopo e se aquilo vai ser proveitoso para você. E aí, dentro dessa temática que a gente está colocando agora, tem até uma frase anotada aqui, quem não é visto não é comprado, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes. Eu entendo que tem muita dificuldade dos profissionais para essa exposição por conta desses perfis que você até pontuou, né? Tem pessoas que são mais reservadas, não gostam tanto, mas eu acho que nada impede dela fazer ali um vídeo mais sério mesmo, explicando um pouquinho sobre o que ela faz, sobre o negócio, do jeitinho dela, né? Tem gente que é mais irreverente, faz gracinha, não sei o que, não tem problema com a câmera, mas outros têm. Então, eu sempre pontuo para todos os clientes que essa necessidade de aparecer. Tem que aparecer, né? E aparecer nos stories, mostrar bastidores, mostrar tudo bonitinho, para fazer com que as pessoas se conectem ali com o seu dia a dia. E aí aconteceu uma coisa comigo que eu sempre conto para as pessoas e falo para os meus clientes, porque isso me gerou oportunidades. Eu sempre estou aparecendo no stories, sempre estou postando alguma coisa. E aí isso ativa a memória das pessoas que queriam falar comigo.
Então, teve uma vez que eu fiz uma postagem, e uma postagem aleatória, ou eu tava num evento, enfim, tava tomando café, e aí fiz um story. Postei lá um story. Final de semana. E aí uma amiga minha respondeu o story dizendo assim, amiga, eu tô precisando de alguém pra dar uma aula de marketing. Que bom que eu vi seu story, porque eu lembrei, porque eu tô pra falar com você a semana toda, mas aí a semana é corrida, aí eu vi você no story, nananana, e aí eu dei várias aulas num curso que ela me indicou. Mas e se eu não tivesse feito? Ela ia lembrar de outra pessoa que estava ali ativa. Então, eu sempre falo para as pessoas isso. Você tem que estar em movimento, você tem que estar sendo visto da maneira que você se achar mais confortável, mas você tem que estar se vendo ativo nas redes sociais, né? É a questão da constância, né? Exatamente. Aquilo que é constante você consegue alcançar. Muito do que se fala, né, principalmente do posicionamento desse network, dessa questão de não ser visto, é a mesma coisa que acontece no processo seletivo. Tô procurando emprego, vamos procurar emprego. Aí começa, tô procurando emprego. Mas não fala para um parente, não fala para um amigo, não fala... Assim, a gente não vai nem na rede social. Nem conta pra ninguém. A nossa volta, não conta pra É. ninguém. Perdi meu emprego. Não vou contar pra ninguém, não, porque aí as pessoas vão achar que eu tô... À toa. Ou então porque eu tava me gabando muito onde eu tava e as pessoas vão... Eu falei, gente, a tua rede de relacionamento, né? São as pessoas mais próximas de você. É a galera, Sim. sei lá, da igreja, essa parte espiritual. É a galera que você trabalha, são os seus amigos, né? Eu tenho pessoas que eu tenho contato até hoje dos trabalhos que eu fiz, né? Eu sempre faço muitas amizades, elas, né? E por mais que eu não se fala todo dia, mas poxa, precisei disso aqui, vou ligar para fulano, que eu ainda tenho contato de fulano, então vou mandar um e-mail, né? Então, muitos grandes pessoas, né, que a gente fala do Napoleão Hills e outros profissionais também que há anos estão, mesmo depois da sua morte, estão sendo falados e traz técnicas atuais, né, atemporais, exatamente, eles trazem exatamente isso, a questão, o posicionamento, network, de conversar. Não é ruim pra ninguém falar que tá desempregado. É bom. Quanto mais pessoas souberem que você está desempregado, mais possibilidades você tem de oportunidade, né? Sim. A pessoa, lembrei que fulano faz isso. Comigo mesmo. Jéssica faz negócio de LinkedIn, então vou falar com ela. Sim. Ela quer, ele tem como se posicionar. Então vou falar com ela, porque ela vai fazer um currículo melhor, vai revisar o meu currículo para poder entender. Vou ter um olhar mais profissional com aquilo onde eu tô errando. Hoje a gente tem muita plataforma de recrutamento e seleção, e principalmente agora com muita inteligência artificial. Sim. Antigamente falava de robôs, hoje a gente já fala de inteligência artificial. Então, está envolvido e atualizado, não só durante essa procura, né, ou de não estar fazendo alguma atividade, ou não estar envolvido em algum meio, mas também buscando oportunidades de desenvolvimento. É importante que você faça isso durante, quando você estiver trabalhando, e quando você não estiver, porque às vezes aquelas pessoas, aquela comunicação vai fazer a diferença para você conseguir seu próximo passo até uma empresa melhor, ou então numa atividade que você estava buscando há muito tempo e não conseguia, né? É a questão que você falou, comunicar para as pessoas saberem o que você está precisando de fato. Eu confesso que eu também já tive muito essa dificuldade de pedir ajuda, né? Tanto pessoal, né? Quando eu fiquei viúva, ninguém podia ficar com meu filho, porque eu achava que eu estava incomodando todo mundo, e o filho, quem pariu fui eu, então eu tenho que resolver. E eu trouxe muito disso para dentro da Singular, porque quando a Singular começou era eu, gente, era só eu fazendo tudo. E aí depois eu falei assim, cara, quando eu chegou um momento assim que eu tava tão assoberbada que eu falei, eu preciso de alguém. E aí minha primeira aquisição foi um designer, que era a parte que eu queria delegar, de fazer arte, porque aquilo me tomava muito tempo, né? De delegar. Cara, foi um divisor de águas ali. Depois do primeiro, nossa, todos os que vieram depois, eu delego assim, ó, vai, querido, beijo, faça aí que você é melhor do que eu nesse sentido. E aí você consegue ter mais tempo para trabalhar essa questão mesmo da marca, de eu estar aqui fazendo podcast, de participar de evento, porque eu sei que tá redondinho lá, as meninas estão me ajudando, né? Simone é meu braço direito, Camila é meu braço esquerdo, Tami agora entrou na equipe também, tem gestores de tráfego maravilhosos alocados em vários projetos nossos lá dentro, e ninguém cresce sozinho.
Só que eu demorei um pouco, né? Porque você acha que você está incomodando. Ah, eu não vou falar pra fulano pegar meu currículo e botar lá no RH dele, não, porque eu acho que eu tô incomodando. Não, gente, tem que incomodar, senão você não vai ter esse retorno, né? Então, eu acho que é um pouco disso. E às vezes, como você falou, tipo, chega o momento em que você só consegue delegar aquilo que você sabe fazer. Então, você aprendeu a fazer, entendeu que aquilo demandava muito tempo, que você poderia evoluir para uma outra fase e você conseguiu delegar aquilo. É isso, a consciência, você se auto-entendeu. Não, nesse momento eu entendo que isso já não é mais incomodar o outro, mas é fazer com que eu vá além. O negócio cresça. Que cresça, exatamente isso é na carreira. Poxa, eu não tô conseguindo sair daqui. Ah, mas a empresa não me desenvolve. Aí pega a responsabilidade e joga pra empresa. Mas a empresa não tem... Ela te contratou pra tu fazer aquilo. Uhum. Se você tá fazendo aquela atividade e não tá incomodando ela não vai ficar tranquila com você. Porque é aquilo que ela precisa. A não ser que ela descubra que precisa de outra coisa e você resolve aquele problema. Mas se você não resolve aquele problema e você tá naquilo, você vai ficar o quê? Estagnado. Exato. Então, você só consegue sair da estagnação, você só consegue sair daquele momento quando você consegue entender que, poxa, agora eu preciso evoluir. Será que eu vou evoluir aqui dentro ou vou evoluir em outra oportunidade? Eu fui mandada embora. Mas, às vezes, eu fui mandada embora no momento em que realmente eu precisava, porque eu entendi que eu sei bem mais. Então, posso me candidatar para vagas similares ou outras vagas acima, né? Ou então, perdi esse cliente, né? Acontece também, né? Uhum. Perdi esse cliente, mas às vezes, o que eu deixei a desejar naquele cliente para ele sair? Eu transformar aquilo que você tem em algo melhor. Sim. Não olhar para o lado negativo. Ai, poxa, perdi, pronto, agora acabou. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. E tem muita possibilidade, né? Então, é entender realmente o que faz sentido para você. Pois nesse momento faz sentido para mim. Entender que eu vou ter que buscar novos clientes, né? Eu vou ter que entender... Mas, olha, eu acho que eu pequei nesse momento aqui em contato. Acho que eu poderia ter desenvolvido uma outra plataforma. Então, olha, agora eu vou buscar plataformas que deem... eu tenho alguns clientes. Vamos testar com esses clientes que estão aqui. Vamos achar o que ele tem. E aí, agora, na busca, já garanto que ele vai ter um upgrade, uma coisa assim... que vai fazer com que ele fidelize. Não, até, na minha concepção, até cliente ruim te ensina, né? Sim. Hoje, graças a Deus, eu tô numa posição como empresa que não é qualquer pessoa que eu atendo. Desculpa, tem pessoas que dá para ajudar e tem outras que não tem o perfil da Singular. E tá tudo bem, né? Talvez tenha outro profissional que venha atendê-lo melhor e tudo bem. Só quando você tá no início, você fica tão desesperado, assim, o negócio tem que funcionar, tem que crescer. E eu postei até um vídeo essa semana sobre isso, e a gente vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. Mas aí você chega um momento que você vê que você tá começando a ferir os seus próprios valores, sabe? Não é esse tipo de trabalho que eu gosto de fazer, não é esse tipo de posicionamento que eu concordo. Tudo bem que você não tem que concordar exatamente com tudo de todo mundo, né? Um cliente, ele pode ter um posicionamento ou um produto X ali que você não concorda, mas tá tudo bem. Quem tá posicionando a marca dele para vender aquilo é ele. O que eu não gosto muito é de certas posturas como pessoa mesmo. E aí, quando você tá ali no dia a dia do cliente, você vê assim, poxa, esse cliente aqui nem colabora com o projeto. Nem aprova o post que tá pronto. Então, assim, eu não posso ficar com uma pessoa aqui que não me dá atenção, né? E aí, a gente tem que fazer essa separação de marca sua, seus propósitos, seus valores, se ele bate com a marca do cliente no posicionamento e no que ele faz, né? E eu acho que das empresas é a mesma situação. É o fit cultural. Ela vai dar uma olhada ali na sua rede social, que é onde ela pode ver, né, de cara, assim, quem é você, são as suas redes, os seus canais. Ela não te conhece ao vivo. Então, ali tem que estar a sua essência, né, assim. Quem entra ali nas minhas redes sociais sabe que eu sou exibida mesmo, que eu adoro um palco, eu adoro falar, adoro isso, adoro aquilo. Então, as pessoas se identificam. E olha que engraçado, né? A gente conversou essa semana para você vir fazer esse papo com a gente. E ontem à noite, ontem mesmo, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa me oferecendo vaga de carreira para voltar pro CLT e seguros. Então, assim, alguma coisa ali no perfil, mesmo falando sobre empreendedorismo, palco, nananana, e não estando no seguros aí há 5 anos, mais ou menos, já deixou a pessoa curiosa ali em saber se eu aceitaria uma vaga dentro dessa posição, né? Então, é como você se coloca, não tem jeito. Não, e volta aquela tecla, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente, não é comprado e tudo mais. Por quê? Quando a gente fala de rede, principalmente um dos canais que a gente está falando aqui mais hoje é o LinkedIn, eu contar um caso mesmo do que acontece comigo do lado de cá, né? Uhum. Quando a gente vai procurar profissionais na área, principalmente talentos que fazem sentido com aquela empresa, com o que aquela empresa está buscando.
Sim. E assim, vamos dizer assim que 90, eu não diria, mas uns 80% deixam a desejar no seu perfil, né, do que a gente busca. Ah, Jéssica, mas você recebe diversos currículos, diversas plataformas. Ok, mas nem sempre vai estar alinhado àquilo que a gente está buscando daquele cliente, né? Todo mundo sabe que tem uma descrição de vaga. Então, se naquela descrição está dizendo que eu preciso daquilo outro, talvez uma coisa ou outra ainda consiga dar um jeitinho. Mas se não tiver nada que está escrito na descrição de vaga, desde Não tem que habilidades e fazer. comportamento, não tem o que fazer. Eu não consigo seguir com aquela pessoa. Sim. E aí, duas coisas acontecem. Uma, o currículo que não está completo, que está faltando visibilidade, que não está estratégico. E que tá faltando informação, principalmente. Tem gente que deixa de botar telefone, tem gente que deixa de botar o próprio LinkedIn, tem gente que esquece de botar as últimas empresas, ou então só coloca a empresa e o que fez, mas não coloca as atividades que prestava ali, ou deixa de fazer. Pessoas que têm mais tempo de mercado, às vezes ficaram muito tempo dentro de uma organização e depois saem para buscar novas oportunidades, esquecem de colocar ali pelo menos um resumo do que fazia, básico, né? do que fazia, ou então durante aquele período todo, do que desenvolveu naquela empresa. Então, assim, é o currículo. E se esse currículo está mal estruturado, quando vai para o LinkedIn, quando vai para a ATS, que a gente chama, né? Que são as plataformas de recrutamento e seleção agora, que precisa, sim, preencher a GUP, a Able, outras empresas que estão fazendo através disso, principalmente em empresas de grande porte. Não adianta. Ah, mas você vai falar mal da plataforma. Não adianta você falar mal. Ela vai continuar ali. Porque o mercado hoje precisa de agilidade. Você vai ter que preencher. Só que o que deixa mais fácil nessa parte? Se o seu currículo tiver estruturado estrategicamente. Essa é a primeira coisa. Né? E quanto mais você conhece, mais o seu currículo, mais repertório você tem para usar na entrevista. Sim. Essa não, e tem aquela é o ponto chave. Quem entende né? isso, entende tudo, né? Tem essa parte de apresentação, né? Que é ali que você vai se vender. Exato. É o ponto de ser vendido. E aí, quando chega na plataforma, chega no LinkedIn, que você vai estruturar, né? Se você entrar no LinkedIn, você tem N ferramentas lá no LinkedIn. Você tem uma capa, você tem uma foto, você tem Isso um tudo bio, tem que ser pensado você tem as empresas que você trabalhou, você tem como botar certificados, cursos, feedbacks, enfim, você tem N possibilidades de trabalhar ali dentro do LinkedIn. Aí você vai e me preenche o LinkedIn sem capa, sem foto, sem o local onde você mora, o que você já fez. Fica o quê? Eu não vi isso de gente... Eu trabalho muito com estágio, mas eu não vi isso só com estagiário, não. Eu vi isso com pessoas que já são empreendedores, eu já vi isso com diretores que não dão foco nisso. É o que você falou. Quando eu comecei a me posicionar, as pessoas começaram a entrar em contato comigo. Por quê? Porque elas estão te vendo. Estão vendo que você é ativa, que você tem know-how, que você conhece. E às vezes aquela outra pessoa que está ali do lado procurando oportunidade, ela tem uma bagagem maravilhosa, mas ela não consegue se posicionar. Só não sabe dizer isso, né, para as pessoas. Não consegue se posicionar e aí não atrai essas oportunidades que poderia, né? Então, você ter um estruturado... Primeiro, estruturei meu currículo, eu sei o que eu faço, sei o que eu posso desenvolver. E eu não estou falando só para a gente estar procurando oportunidade de mercado de trabalho, não. Qualquer pessoa que conhece bem... que seja. Entende. Aí, fui lá para a plataforma, preenchi tudo direitinho. As vagas que eu me candidatar aqui realmente estiverem condizentes com o que eu tenho de experiência, com o que eu tenho de valor, elas vão vir muito mais fácil, né? O filtro vai ser muito melhor. Né? Porque o filtro, ele não tem um segredo. O segredo do filtro é você ser capaz de reconhecer o que você tem com o que com que a empresa está buscando. E tem empresa que não vai fazer sentido nenhum. Tem outras empresas que vão fazer. E aí você sai na frente com o seu perfil completo. A mesma coisa no LinkedIn. Se eu consigo preencher tudo, se eu tenho uma boa capa, se eu tenho uma boa foto, né? Não precisa ser uma foto 3x4, né? Essas fotos. Pode ser uma foto profissional, como pode ser uma foto ali, eu digo no fundo branco, né? Ali você pode estar sorrindo, porque transmite o que você quer transmitir ali. Vai fazer uma selfie. Gente, selfie. Você tá querendo comunicar um posicionamento. Aí você tá buscando uma vaga de, sei lá, consultora e tá com uma selfie, assim, super sensual. Que não empresa combina, que vai te contratar para botar essa foto no crachá? Né? Não combina. Não condiz com o seu posicionamento. Isso você pode tirar uma selfie e postar na sua rede social privada, que você tá com a família, com os amigos e tá tudo certo. Ali faz total sentido. Ali faz total sentido, mas lá na rede social profissional não faz. Eu vejo muito isso que você tá falando, quando chega uma empresa que tem uma certa estrutura, né, e só tá com dificuldade no digital.
tem uma logo no lugar da cara da pessoa lá no Instagram. E aí eu converso com as pessoas e falo assim, eu entendo que a logo é a sua marca, é o nome do que você faz, porque eu também já fiz isso. Mas já perdi oportunidades por conta disso, né? Então, assim, eu tenho uma história em que eu fui num evento e eu queria... quando eu criei a Singular, o objetivo dela inicial era vender marketing digital para o ramo de seguros. Corretoras de seguros, corretoras grandes com CNPJ. E aí eu comecei a conversar com esse público, mas eu não tive muita entrada, por quê? Porque todo mundo pensou que eu tava louca e que eu ia voltar amanhã trabalhando de seguro, que a agência não ia, né, andar. E tá tudo bem, e outras pessoas me deram oportunidades e a Singular tá aí até hoje. Mas eu lembro como se fosse ontem, quando a minha logo ficou pronta, que eu te falei que a gente quer botar na testa, eu botei no WhatsApp, no número comercial, botei a logozinha lá bonitinha, botei no Instagram, botei em tudo que é canal que existia da Singular, tava lá a logo. Pá, minha cara esquece, só tinha logo. E aí eu fui no evento, fiz uma conexão que era uma possível cliente, que era do ramo de seguros, inclusive, e dei o meu número pra ela e falei assim, olha, a gente conversa depois. Ainda tava sem cartão, ainda tava no início de tudo. E eu falei assim, a gente conversa. Ah, ainda tem uma gafe minha, porque o meu cartão não tem meu nome. Tem Singular, tem tudo lindo, porque eu fiz nessa época. Então, quando eu olho o cartão, eu falo assim, gente, por que eu tava na cabeça que não tem meu nome no cartão? Tem tudo! Eu não tenho, liga pra quem? Singular? 1000 cartões sem meu nome, né? E aí eu fui, na ocasião, dei o telefone pra ela e passou um tempo e ela não falou comigo. Que ela falou assim, eu quero marcar uma reunião com você essa semana, não sei o que, não, a gente se fala. Eu falei, poxa, me enganou. Nem me ligou, né? Poxa, me ignorou, né? Passou. E aí, encontrei ela numa segunda situação. Num outro evento, assim, tempos depois, encontrei com ela, mas não fui cobrar, lógico. Assim, você não falou comigo. Não, fiquei na minha, né? Eu falei, talvez não fosse o momento, ou fechou com outra pessoa e tá tudo bem. Aí ela veio e me chamou. Eu falei, e aí, como é que você tá? Eu tô tentando falar contigo desde aquela vez que a gente combinou. Aí eu pensando, mas eu dei meu número pra ela, né? Ela falou assim, eu cacei você no celular e eu não lembrava do nome da tua empresa, eu lembrava do seu. Porque até no celular eu botei Singular Soluções de Então, quem salvava meu contato já estava preenchido. A pessoa só, salvar e foi, né? E aí eu falei assim, mas assim, Tchala, mas não tá lá. No seu WhatsApp tá Singular. Eu não lembrava que o nome da sua empresa era Singular. Eu fiz conexão com a Cintia, eu não fiz conexão com a Singular. E o pior, porque eu falei, já que não tá o nome dela, tá o nome da empresa, vou procurar a foto dela e não tinha. Não tinha foto. E eu não sabia qual era a logo. Vamos alugar um triplex na cabeça de todo mundo agora. Pra gente fazer uma conta empresarial no LinkedIn, antes disso, a gente tem que fazer o quê? O perfil pessoal. Não tem jeito. E eu pulei a etapa. Falei, quero nem saber. Vai ser tudo singular. Singular. E ela falou assim, querida, muda aquela foto agora. Ela até brincou comigo agora. Pega o celular, muda agora. Bota a tua carinha lá. Quer botar logo, bota no fundo, bota do lado, bota em cima, bota a tua testa. Mas bota a tua foto lá. E muda pra Cíntia, porque eu não consigo te achar. Aí é verdade. Aí fui toda murcha pra casa, né, pensando. Mas hoje é o que eu falo pros meus clientes. Faz total sentido você ser a cara da marca, mas usando o seu nome mesmo, né? Hoje o mercado traz muito, né, humanização. Por mais que a gente trabalhe muito com inteligência artificial, com ferramentas, software e tudo mais, a gente fala muito da gestão humanizada. E uma dificuldade da nova geração Z, Y, Alfa, de ligar para as pessoas, né? Tá tendo isso, eu confesso que eu sou muito avessa a telefone. Então, tem essa questão, mas isso vem de um histórico que a gente tem, obviamente, de avanços, né? Uhum. Mas aí a gente não fala só de ligar, mas de vídeo e tudo mais, e aí depende também de uma permissão. Mas, quando você vai criar uma conta, por exemplo, no LinkedIn, que é uma ferramenta profissional, antes de você criar a empresarial, você tem que criar a sua conta. Não tem jeito. Pessoal. Uhum. E aí, aquela conta pessoal fica atrelada à profissional. Então, se você não tiver uma conta pessoal boa, a profissional também não anda. Não anda. E o principal, o que é? O CPF, não é o CNPJ, né? Sim. As pessoas te conhecem. Porque quando a gente fala marca pessoal, e aí é o cerne do que tudo que a gente está falando hoje nesse podcast, de marca pessoal é a marca da pessoa. Pode ser que hoje eu esteja trabalhando na empresa XYH, mas quando eu estiver trabalhando na YZ, que a pessoa que trabalhou comigo na H vai lembrar de mim. Ela vai ver o meu posicionamento, porque é a sua marca primeiro. É o CPF primeiro, depois a empresa. Porque a empresa,
A gente sabe, pode acontecer alguma coisa, pode acabar, pode não sei o quê. Eu posso mudar de estratégia, mas a pessoa nunca vai esquecer da pessoa que fez conexão com ela. Exato. Que foi você. É. Então, assim, muita gente hoje entra em contato comigo, não por eu ser a JA Company, né? Por mais que a empresa tenha o meu nome, mas entra porque é a Jéssica, né? A Jéssica trabalha com aquilo, a Jéssica conhece aquilo, a Jéssica trabalha na empresa X. Então, eles me conhecem como Jéssica, a Jéssica. Sim, menina. Mas não é a empresa, né? Tem gente que às vezes nem sabe que eu tenho. Ah, você trabalha com o quê? Aí eu falo que tem alguns serviços. Ah, então vou fazer também, vou trabalhar, quero conhecer mais. Mas primeiro eles conhecem a Jéssica. Sim. Eles entendem os valores da Jéssica, eles se conectam com a Jéssica, né? À toa, quando a gente vai para eventos de network, se conecta com a pessoa, para depois entender ali o propósito do serviço, enfim, de outras coisas, mas às vezes a gente gera, né, foi o nosso caso, de gerar amizades através da pessoa física, não da pessoa jurídica. Não foi meu logo que falou com a tua. O resultado é a trabalhar com essa pessoa, a questão jurídica, mas a princípio a gente fala a parte pessoal, né, em si, que é a marca pessoal. Então, quando eu consigo me posicionar, e isso acontece com vários players no mercado que entendem isso, eles se posicionam como pessoas. Eles transmitem, eles falam conteúdo como pessoas. E depois que isso acontece, tem as empresas que são atreladas a eles, mas que às vezes não são nem eles que estão à frente, são outros profissionais que eles contratam, obviamente, para dar seguimento àquilo tudo que eles querem que execute, né? Eles saem da parte operacional e vão para a parte estratégica do negócio. E sobre isso, muito bem pontuado, como você colocou, a sua marca pessoal tem que conversar com a sua empresa, né? Então, às vezes, a pessoa... Eu pego, assim, profissionais que são muito irreverentes, são divertidos, gostam de papo e tudo mais. Só que quando criam a sua marca, acham que tem que ser uma coisa muito institucional, formal, e acabam não dando ali o seu jeitinho, né? Porque, assim, quando você vem... Meu exemplo, né? Quando você vem do CLT, você vem totalmente corporativão, né? É automático. Você fez aquilo ali a vida inteira. Eu trabalhei com seguros 20 anos na minha vida. Então, um pouco disso veio para dentro da Singular, sim. Processos, organização financeira, administrativa, você traz um pouco daquilo ali, porque é aquilo que você vê o dia inteiro. Só que você esquece que você tem que aparecer o seu rosto, né? Sua pessoa é que vai nos lugares para se conectar. Então, assim, eu senti que no passar dessas fases e desses momentos, teve uma certa adaptação, né? Porque eu falei, cara, eu tenho que mostrar o que de fato eu sou, né? E o meu posicionamento, é claro, eu não sou polêmica em rede social, você não vai me ver falando de A, nem B, nem C, mas o meu posicionamento dentro do que eu acredito, dentro do meu trabalho, aí sim, eu falo mesmo, você tem que aparecer, você tem que gravar vídeo, você tem que fazer isso. Mas você tem que fazer isso, você tem que fazer para poder fazer com que o seu cliente faça também. Né? Porque eu acho que é uma hipocrisia eu falar assim, você tem que gravar vídeo, olha, meu perfil não tem nada. Tem vídeo, não tem a pessoa, não sabe? Então eu falo, tem que mostrar mesmo, o primeiro vídeo vai ficar ruim, mas os outros vão melhorando, e aí você vai motivando, e alguns perfis hoje eu já consegui. Uns estão bem travados mesmo, e a gente tem que fazer isso durante muito tempo, trabalhar a mente, levar videomaker, fazer esse dia a dia, mas tem outros que já se posicionam melhor hoje e viram essa transformação no perfil que a gente pegou lá no início, pra agora, que tá sem vergonha, grava vídeo e fala tudo, e como mudou, né, esse dia a dia. Então, é muito bom acompanhar essas pessoas e ver a evolução delas, assim, no passar do tempo da marca, né? E você me fez até lembrar de quando eu comecei, né, no digital. Uma das primeiras plataformas foi o WhatsApp, né? Todo mundo tinha. Eu não tinha. Eu falei, gente, que diacho é isso, né? Todo mundo tem, tá todo... Não, porque a gente tem um grupo, eu tenho um grupo de amigos por mais de 10 anos, assim. Ele fala assim, entregando a idade aqui. Aí ele falou assim, tem um grupo, tem que estar no grupo. Eu falei, gente, o que é isso? Que grupo? Grupo de Mó quem? low profile, assim. Aí eu falei assim, grupo de quê? Pra quê? Não, porque a gente... faz a questão do posicionamento, de marcar coisa, e aí eu tava fora do grupo. Tava fora do grupo? Tipo assim, tava fora do grupo, fui descobrir o que era. Só que eu sempre fui seletiva, então tinha coisa que eu entendia, entrava, tinha coisa que você, pra mim não faz sentido hoje. E tá tudo bem, tá normal, né? Que tem gente que usa mais plataformas X do que as Y. Entrei no grupo.
E aí esse grupo perdura até hoje. Muita gente já saiu, já entrou, tem gente que saiu e não voltou. São coisas da vida que acontecem. Sim. Mas essa questão exatamente de atualizar e tudo mais, de estar ali, de ser visto, né? Voltando a essa questão da conexão, né? E aí, essas conexões realmente acontecem para quem tem que acontecer. E às vezes não vai acontecer e tá tudo bem. É a mesma coisa que você... E parcerias que começam, acabam porque muda a sua visão de negócio. Por exemplo, entrar numa empresa e daqui a, sei lá, um ano entender que aquela empresa não faz mais sentido pra você. Ou então a empresa entender, olha, aquela pessoa não faz mais sentido pra gente, porque a gente evoluiu ou ela não evoluiu. E estar em constante mudança e ter as competências, uma das competências no mercado que a gente fala muito com essas transições de posicionamento é adaptabilidade, é a questão da resiliência e tudo. O que é ser resiliente? É eu aguentar, às vezes, estar numa fase difícil do meu trabalho, mas eu entender que aquilo vai fazer parte do meu processo. A mesma coisa, preciso aprender uma ferramenta nova. Você falou, preciso gravar um vídeo novo. Tá, mas eu nunca gravei vídeos, como é que fala? No primeiro momento vai ser uma porcaria. Você não vai fazer, tipo... Não vai sair legal, vai ter um negócio no fundo que vai te atrapalhar, você não vai conseguir lembrar, você vai ter que usar um teleprompter. Depois você tá falando pelos cotovelos. É o meu caso. Quem me conhece há muitos anos sabe que a Jéssica de hoje não é a Jéssica de lá atrás, porque eu tremia para poder falar. Tremia. Ia dar um aviso, alguma coisa, tinha que pegar o microfone para falar alguma coisa. Travava. Né? E aí, depois de muito Premiada tempo... agora em palestras, treinamentos. Exato. Quem te viu, quem te vê, Exato. Né? E aí, exatamente é isso. Das pessoas que passaram pela sua vida e do que você construiu. Mas aonde você quer chegar? Se você quer chegar a um objetivo, algumas coisas você vai ter que derrubar. Vai ter que abrir mão. Abrir mão, vai ter que derrubar barreira, vai ter que se dedicar mais para acontecer. É o que acontece principalmente com os vídeos. Hoje a gente sabe que tudo é feito através de vídeo. Mas eu mando uma mensagem. Mas o vídeo, ele te faz essa questão da humanização. Eu tô vendo, eu não tô falando com uma marca. Eu não tô falando com um robô. Eu tô falando com a Cíntia. Eu tô falando com a Jéssica. E mesmo que seja narrado, isso ajuda muito. Ó. Eu agora, para facilitar o rolê do dia a dia dos empreendedores que chegam lá, eu mando a apresentação do plano estratégico gravada. Minha voz... Com a apresentação, ó, aqui eu quero dizer isso, ver se você concorda com isso. Por quê? Você reduz tempo. A pessoa vai ver a hora que ela puder. Ela vê a hora que com calma e ela entende também, poxa, isso tá fazendo muito sentido pra mim, deixa eu falar com a Cíntia. Ou não, isso não vai fazer mais sentido pra mim. Sim. Cíntia, eu fiquei com dúvida nisso, será que a gente pode marcar pra conversar melhor? Então, cara, que legal, eu gostei, vamos seguir. É isso que eu quero, vamos seguir. Então, assim, as pessoas estão num fluxo muito constante de coisas, de muitas informações. E, ao mesmo tempo, o vídeo, ele traz isso, porque eu paro pra ver a pessoa, eu paro pra entender. Né? Eu paro para escutar. Mas é narrado. Mas o que? Alguém falando comigo. Não sou eu que tô pegando um documento. E lendo do jeito que eu acho que é. Porque a gente tem essa questão da interpretação. Né? O que eu posso querer dizer ali naquele plano para você fazer, por mais didática que eu seja para todo mundo, porque ninguém é especialista em marketing. Então, quando eu faço um planejamento estratégico para apresentar para o cliente, eu tenho que ser o mais didática possível, sabe? Você vai fazer o vídeo, você vai fazer o Reels. A pessoa fala, o que é isso? E aí você aplica isso no dia a dia e você consegue mostrar isso. Mas você tem que ser didático e fazer com que a pessoa se sinta confortável vendo aquilo ali que você está fazendo. Então, foi uma maneira que eu achei muito... Assim, eu testei no primeiro, aí a pessoa falou, adorei. Aí eu falei assim, então agora eu vou usar isso. Porque assim, a pessoa às vezes vai estar num dia corrido, ela não vai conseguir marcar comigo entre 9 e 18 horas, porque ela tá no vucu-vucu do dia a dia, mas ela pode pegar o celular dela, abrir, sentar no sofá e, antes de ver a série, deixa eu dar uma olhadinha aqui no plano que você te mandou que tá gravado. Né? Então, isso faz total diferença, né? A entrega. Quando a gente fala de acessibilidade, que é uma coisa muito importante hoje no mercado, também a diversidade, né? De incluir todo mundo, mas de ser, né? Não é ser igual, né? Mas assim, ser viável e ter informações para todos, ter equidade naquilo que a gente faz. Uma coisa aqui muito básico de acessibilidade que a gente vê hoje, né? Recentemente. Se você for lá no WhatsApp, né? Você tem um áudio e você consegue transcrever aquele áudio. Ele não sai perfeito, mas você entende. Então, dependendo de onde a gente esteja, às vezes não dá pra ouvir o áudio, mas dá pra mais ou menos entender se é uma emergência ou não agora. Isso não tinha antes. Mas por que eles pensaram em transcrever o áudio? Porque provavelmente muitas pessoas mandam áudio. Sim. Né? Por exemplo, meu avô, minha avó que mexe, ou então minha tia que já tem uma outra noção, é uma outra geração, gosta de ouvir a voz. Não, e tem essa questão que você falou da legenda, eu falo isso também para os clientes.
Eles mandam o vídeo e às vezes eu coloco a legenda e falo, mas tem que botar a legenda mesmo? Tem. Óbvio! A pessoa pode estar dentro do metrô, quer saber, muito curiosa para saber o que você tem para dizer e não tem a legenda para ler e não tem um fone para escutar. Vai pro próximo vídeo, não vai parar ali. Deixa eu guardar esse vídeo aqui para quando ele tiver uma legenda, não vai. Então tem que pensar em todos esses aspectos na hora da produção, né? Não, e outra, voltando a falar de acessibilidade também, que eu acho que é um ponto muito importante no mercado, que as pessoas precisam entender que todo mundo tem que estar envolvido, né? De todas, né? Independente de condições e tudo mais. A legenda é muito importante não só para quem... E aí a gente se põe quem não escuta, mas lê, tem dificuldade na audição. É importante... interpretar aquilo e às vezes a interpretação do texto não sai porque não botou pontuação e tudo mais, e às vezes no áudio... Uma vírgula dá um BO. No áudio é muito mais... o tom da voz. Muito melhor. Quando a gente vê, né, também é muito interessante, tem aquela matriz, né, de aprendizagem, né, da lei da aprendizagem, que é lendo, explicando, né, quem já conhece pode dar um Google aí e buscar, mas tem aquela matriz. Então, 10% lendo. Então, assim, é o que eu adquiro. Fazendo. Quando você grava, você, além de preparar, você apresenta. Então, você grava ainda mais aquele conteúdo que você tem interesse. Então, se você já é uma pessoa expert naquilo, você ainda fica mais ainda, porque você está transmitindo o seu conhecimento, também, né? Você está fixando em você para aquela outra pessoa. E aquela pessoa vai aprender aquele 50% dela através do vídeo, porque ela está vendo o que você está fazendo. Então, se você estiver desenhando, se você estiver explicando aquilo, ou então... E isso traz um retorno, exatamente isso do posicionamento. Que pessoa, com que posicionamento eu quero ser hoje, né? O que eu quero desenvolver, demonstrar. O que eu quero demonstrar através do vídeo, através da rede social, né? O que eu quero buscar? É sempre esse ponto, né? Como eu quero me posicionar como marca. E aí, dentro desse contexto, tá até aqui, a gente está quase acabando aqui, mas eu tenho muito que falar sobre esse tópico, sobre a questão das conexões das pessoas por histórias, né? A gente tem o storytelling do marketing. Eu não sou muito fã de falar os termos em inglês do marketing, não, porque eu amo a língua portuguesa. Mas essas histórias conectam. Hoje, no digital, quem não conta história está por fora, assim, do seu posicionamento, do seu produto, do seu serviço. Então, quando eu até comentei com uma cliente minha essa semana, que eu fiz uma postagem que as pessoas falam assim, post estático não funciona mais, depende. Carrossel não funciona, depende. Tudo depende de como você vai usar estrategicamente aquele formato, né? Vídeos entregam mais? Entregam, porque eles são completos, né? Já tá tudo ali, a pessoa, a voz, a dinâmica, né? Eles entregam muito mais. E é claro que o estático e o carrossel, você tem que fazer ali de uma forma muito mais estratégica do que um vídeo. Por isso que eu falo para os meus clientes, faz vídeo, que é mais fácil de entregar, né? Mas eu fui fazer um post no meu Instagram e fomos lá na Bienal, teve o livro e tal, levei videomaker e tal, me achando, botei lá no Instagram, fez sucesso, todo mundo comentou, ficou ótimo. E eu queria aproveitar uma foto do meu filho, ficou muito linda ele segurando, né, meu livrinho aberto no meu capítulo, e eu gostei muito daquela foto. Eu falei assim, cara, eu vou usar essa foto no meu conteúdo, falando sobre a questão do legado, que ele é o meu legado, né? Então eu falei assim, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do legado, sobre como você tem que construir esse legado, o que você tem que deixar para os seus filhos, um pouco da minha visão e da minha reflexão. Fez mais sucesso que o meu vídeo da Bienal, garota. Ele segurando, né? Então, é uma forma estratégica, eu gerei uma conexão, eu contei uma história, falei sobre ele, falei sobre legado, falei sobre livro, né? Tudo de uma forma ali bem amarradinha, bombou. Né? Então, você fala, não funciona se você não for estratégico para usar da forma certa. E eu acho que nas carreiras, na vida profissional e no posicionamento, eu fazia muito isso no LinkedIn quando eu era CLT. Eu contava alguma história ali, alguma coisa do dia a dia. Um cliente disse não sei o que, fez não sei o que. A gente é muito curioso. Curiosidade é ruim? Depende, porque do que você está usando essa curiosidade. Mas quando é uma curiosidade que você está querendo contar uma história, que você está querendo buscar o seu desenvolvimento, você quer entender, poxa, qual é o posicionamento dela, vai gerar mais engajamento, né? Sim. É até um gatilho mental, mas antes de ser um gatilho ou ter esse termo, sempre foi algo que as pessoas buscavam para ir além. Pô, eu sou curioso porque... e eu acho isso muito importante, né?
Eu consegui construir aquilo. Quando a gente fala de storytelling, né, que é esse termo hoje colocado aí pro inglês, né, mas é o famoso contar uma história. Você CTA, call to action, chamar pra ação. Então, você contar a sua história. O currículo, se você for traduzir, que ele é uma palavra do currículo, é a trajetória profissional. É o que... Currículo, né? Significa trajetória profissional. Foi lá no início que a gente estava comentando. Se você conhece o seu currículo muito bem, você consegue contar as suas histórias muito bem. Sim. Então, eu só consigo falar e só consigo entender aquilo que eu entendo. Então, se eu não entendo, eu não consigo contar. E aí acontece que a pessoa, às vezes, passa para a segunda fase, sai do currículo, vai para a entrevista, chega na entrevista, trava. Porque eu não conheço eu não consigo contar a minha história, eu não consigo falar não tá conectado, sobre a minha trajetória profissional. Um erro, e eu vou deixar aqui claro para mulheres, é querer falar principalmente das questões. É porque eu tenho... eu vou ser, assim, taxada aqui agora, mas... porque... Aí começa a apresentação... Sustenta. Apresenta a pessoa só assim... meu nome é fulano, meu nome é Jéssica, eu sou casada, eu tenho filhos, eu gosto... Não, gente. Aquele momento não é para falar... de você pessoal, para você falar de você profissional, o seu posicionamento como profissional. Diferente de quando você tá palestrando, que a pessoa quer saber da tua vida. Não quer dizer que você não possa contar isso, mas você pode contar de outra forma. Como é que você pode contar de outra forma? Olha, meu nome é Jéssica, eu sou uma profissional há 10 anos no mercado, eu me posiciono dessa forma, eu faço isso, tenho outras atividades, por exemplo, trabalho com carreira, consultoria, o posicionamento muda. Sim. Quando você fala assim, Cíntia, você não vai falar Cíntia, mãe do Arthur, né? Eu vou falar, Cíntia, sou profissional, tenho uma agência de marketing. O Arthur, ele tá ali, ele vai estar ali, ele vai estar no teu post. Mas ele não faz parte daquele foco, daquela estratégia. Então, quando eu conheço o meu currículo, o recrutador, ele não tá buscando uma profissional para, sei lá, qualquer outra coisa, né? Porque aí vem viés inconsciente, que isso aí já é uma história, um podcast gigante pra gente falar sobre isso. Vem viés inconscientes da nossa evolução que trazem exatamente a nossa cultura, né? Que é o viés do preconceito e tudo mais. Então, como crenças limitantes. Das crenças limitantes, da outra pessoa que tá aí. Como que eu não atinjo isso? Eu atinjo o meu objetivo. O meu objetivo é eu contar bem a minha história. E como é que eu conto bem a minha história? Conhecendo bem a minha história. Sim. Então, se eu consigo falar sobre aquilo, se eu conheço. Então, se eu conheço bem o meu currículo, qual a formação que eu fiz, quantos anos eu tenho de experiência, quais empresas que eu trabalhei, quais atividades eu fiz, quais resultados eu trouxe para aquilo. Então, quando você vai se posicionar num vídeo, gente, estou participando aqui de um congresso, né? Vim aqui hoje, ó, tô aqui com profissionais incríveis, mostrem profissionais de referências, tragam insights, né? Tira uma foto, bota lá, olha, o insight de hoje foi isso, talvez conecte com uma pessoa que também trabalha na mesma área. Poxa, que interessante conhecer aquele congresso. Eu fui no início do ano para um evento de RH na prática da Lisandra da Mata, que ela é uma profissional especialista na área de metodologia por competências. E eu gosto muito do conteúdo dela. E lá me conectei com outras pessoas que também gostam do conteúdo delas e também são da área de RH. E que vocês podem ali, né? A gente consegue trazer ali ambientes em que eu consigo me conectar com aquela pessoa e eu consigo evoluir. Automaticamente, poucas pessoas sabem que alguns eventos têm o voluntariado. Ai, Jéssica, mas eu não tenho dinheiro para investir no congresso, eu não tenho dinheiro para investir nesse momento, né, numa questão. Mas, gente, voluntariado, eles não pagam em dinheiro, mas assim, pagam a passagem, ou então pagam um almoço, ou pra então te dão a possibilidade de você trabalhar e participar daquilo no momento, no turno que você não tiver. Sim. E aí você consegue crescer. Mas é pouco. Mas aí você vai conhecer novas pessoas, você vai fazer networking, você vai gerar oportunidades, você vai estar num grupo. O interessante disso que você está falando, que muitos profissionais acabam... E ontem eu fui conversar com a Luana, né, que você indicou para o evento dela, e a gente conversou um pouquinho sobre isso. Os profissionais hoje, eles estão muito focados para dentro e estão esquecendo o que está fora da empresa. E a gente sabe que sem as pessoas a gente não cresce. Só que o que acontece? Eu vejo muita rivalidade, né? Eu tenho uma agência de marketing, eu vou falar com ninguém, não vou contar nada para ninguém, vou ficar aqui quieta na minha bolha. Aí fica ali quietinha.
e não se conecta com outros profissionais. Cara, quando eu sento pra conversar com um profissional e, nossa, a gente faz muita troca. Aí eu uso a ferramenta X. Ih, você já usou essa? Ih, você já fez assim? Ah, eu prospecto assim, eu já falei com um cliente assim. Porque, assim, pode ser uma coisa que venha a funcionar pra ele. E ele vai me dar uma ideia nova que eu posso botar pra dentro e fazer funcionar também. Né? Então, eu acho que tanto no meio digital quanto no profissional, as pessoas têm que se ver como suporte uma da outra. Né? Olha, eu vou participar de eventos de marketing para ver coisas novas de marketing que outras pessoas estão fazendo e vão trazer para dentro. Assim como você falou, você foi para um congresso onde eram profissionais da área de RH, né? E aí as pessoas dizem, eu vou chegar lá, vou ficar quieta, vou absorver tudo, vou anotar tudo, vou ficar quieta. Mas se você, às vezes um bate-papo ali com a pessoa que está sentada do seu lado na plateia vai te dar um insight que a palestra não te deu. Né? Então, eu acho que as pessoas tinham que ver mais isso, nessas conexões. E né? a gente faz muita amizade, assim. Amizade que troca. Às vezes, caramba, como é que eu vou pra isso? O que eu faço? Aí, fulana, você já teve essa coisa? Então, joga lá no grupo. Gente, alguém conhece ferramenta pra isso? Então, essa troca faz a gente crescer. Obviamente, e quando você fala exatamente disso, de não estar olhando pra fora, é porque tem hora que os lugares não te cabem mais. Sim, eu tenho tem uma lugares coisa... e lugares. Não, eu tenho uma coisa que fala muito forte do mercado de trabalho, eu vejo pouca gente falando, que é todo profissional ter o seu momento de nascer, crescer, evoluir e às vezes sair. Entendeu? Ou não, às vezes fica e volta para evoluir em outro cargo. Mas às vezes o momento dela nasceu, cresceu, desenvolveu e ela foi. E acabou o ciclo dela naquele momento. São os nossos ciclos. Sim. Às vezes eu quero fazer uma transição de carreira, não estou feliz onde eu estou, quero ir para o empreendedorismo. Não quero mais a CLT, mas vão ter outros desafios que na CLT eu não vivi. Não tinha. Vão ter outros desafios. E vão ter outros desafios. E como é que eu me preparo para isso? Ou eu procuro um mentor ou uma mentora para me ajudar nesse momento, ou um profissional, um prestador de serviço para me ajudar em algumas áreas que eu não sei, ou eu entendo como que eu vou começar a fazer, qual vai ser meu plano de execução para fazer essa transição mais consciente, de que forma, ou então eu vou entender, será que realmente esse é o melhor caminho para mim, essa transição? Ou talvez eu não tenha que transicionar de modalidade de trabalho, mas sim de cargo, local, posição, ou então de área dentro da empresa, né? Porque tem muitas empresas que hoje, principalmente startups e empresas grandes, fazem isso. Você está no RH, você vai trabalhar no operacional. Aí você está no operacional, você trabalha, que são os tipos diferentes de hierarquias, mas eu vou te dizer, né? Mas aí tem umas também engessadas, né? Que não tem essa oportunidade. Mas aí é o seu momento de... Beijo, querida. Porque eu mesma, eu tava numa posição e eu não tava confortável, eu não tava mais gostando do que eu queria fazer. E aí eu cheguei na gestão e falei, olha, eu quero mudar, quero fazer outra coisa. Mas eu acho que fui meio que ignorada. E aí eu falei assim, então tá bom, já entendi que não é pra... Não cabe mais. Não cabe aqui. É o momento que talvez fosse assim, o pé na bunda que eu tava esperando pra tomar coragem de fazer aquilo que eu já tava querendo há muito tempo. E às vezes essas situações fazem a gente crescer, né? Uma coisa muito importante de storytelling, principalmente pessoas que estão em transição de carreira precisam entender também, é que, eu não tenho experiência nenhuma nessa área. Vai, se joga, cara. Não é questão de você não ter experiência. Às vezes você tem uma experiência que vai te trazer muitas coisas. Por exemplo, você falou na nossa fala aqui durante o podcast, você falou que teve seus desafios, tudo, mas você trouxe muita coisa da área de seguros. Então, você não tá no status 0, você tá no 1zinho, assim, não tá no 10, mas tá no 1. Exato. Você então, tá no início, né, do Você negócio. Já tem uma noção de, por exemplo, administração, você tem uma noção de processo, você tem uma noção que agora, como é que eu posso usar essa experiência que eu tive nessa área que eu vou atuar? Eu trabalho com pesquisa de mercado e agora quero ir pro comercial. Tá, então o que tem, o que eu vou pesquisar, do que eu aprendi no pesquisa de mercado, de marketing, que eu posso usar no comercial, né? Então, eu já não tô indo zerada, eu não tô indo sem experiência. Você tem eu tenho uma experiência, mas aí cabe... Se eu entendo, se eu me auto-entendo, se eu entendo o meu currículo, se eu entendo a minha trajetória profissional, se contar uma boa história dela, entender quais são os resultados que aquela pessoa quer, porque às vezes a técnica você não tem experiência prática naquela, mas a técnica você já aprendeu, você já executou e você já trouxe resultados. A diferença é que você vai aplicar aquilo de uma outra maneira. Exato. Né? Então, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast. A gente podia conversar sobre isso 5 horas. Com certeza. Facilmente. Vários temas diferentes que a gente vai jogando aqui, só que não dá para se aprofundar. Pois é. E aí eu queria que você desse aí uma dica para quem está buscando recolocação ou quer crescer na carreira, englobando um pouquinho de tudo que a gente falou aqui. Escolhe uma, que eu sei que tem 200 milhões. Escolhe uma, conta pra galera e...
Deixa também suas redes sociais, seu WhatsApp, se a gente quiser fazer o nosso LinkedIn ficar lindo, o que a gente faz. Me procura. Então, eu acho que assim, um primeiro ponto muito importante que você deve é se auto-entender. Então, busque clareza na tua trajetória profissional. Esse é o primeiro ponto, exclusivo. Não ache que a vitrine, a grama do vizinho tá mais verde que a sua. Às vezes, aquele vizinho tá num processo ali para aquela grama tá bem verdinha. Então, busque mesmo se desenvolver, busque entender o que você quer para sua carreira e buscar referências, pessoas, mentores, pessoas que já passaram por esse processo, que vão te dar aquele retorno, né? Não vão fazer a crítica construtiva, né? Vão te dar aquele retorno e que você busque o seu melhor aí e sucesso. Sucesso para encontrar o seu sucesso, que é sucesso para você. E precisando de alguma coisa, pode contar comigo, pode contar com a Cíntia, né? Para esse processo de desenvolvimento das nossas trocas. Sim. E me seguir lá, né? Nas redes sociais e tudo mais. E se precisar de LinkedIn também, LinkedIn comigo mesma, a gente estrutura, a gente desenvolve. É @Jéssica. @Jéssica. Araújo.rh, né? E no LinkedIn, Jéssica Araújo também, você me encontra lá. A gente é meio parente, que tem um Araújo aqui também. Queria agradecer vocês a ficar com a gente aqui até o final. Acho que é uma temática muito importante, cabe muito assunto, muita conversa que tá dentro, mas a gente tem um horário a cumprir. Siga a Jéssica nas redes sociais, siga a Singular também, tem todos os meus canais, vou deixar aqui os 2 QR Codes para vocês seguirem. E eu queria deixar claro que cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu posicionamento, cada um tem a sua forma de se comunicar e a gente está aqui para aprimorar isso, né? A gente não está aqui para transformar ninguém em blogueiro, a gente está aqui para transformar a sua comunicação e trazer com que ela fique mais fluida para quem você quer atingir, para você ter mais vendas, para você ter um posicionamento melhor. Então esse é o nosso objetivo do nosso podcast. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar aí à prova que a gente vai colocar em breve mais convidados como a Jéssica maravilhosa aqui para conversar com a gente sobre marketing digital e empreendedorismo. Espero vocês, viu? Um grande beijo.